Bíblias, por gentileza. Deixa aberta aí no livro de Provérbios, por favor. Já pode colocar aqui a minha arte, por gentileza. Queridos, quando Deus coloca no coração de um pastor de igreja, quando Ele direciona uma série de mensagens, quando Ele determina o que a gente tem que fazer, bom é obedecer. Esta é a frase que eu escutei quando eu aceitei o desafio de abrir uma filial aqui em Queimados, até então congregação do pastor Paulo César Oliveira da Costa, lá perto da Unig, a DEJA, Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, hoje pastoreada pelo meu amigo pastor Alexandre Costa. Pastor Paulo César já partiu para o Senhor. Então, uma das frases que eu recebi foi: quando Deus ordena, bom é obedecer. Então, nós temos obedecido falando sobre decisão. No domingo, uns 2 domingos passados, nós falamos sobre uma decisão pode mudar a sua vida. Foi a mensagem introdutória. E nós enfatizamos, deixa eu voltar aqui, isso. Nós enfatizamos que nossas vidas, elas são moldadas pelas decisões que tomamos. Das mais simples às mais complexas. Desde escolher uma roupa que vestir, até com quem se casar, qual ministério abraçar, resolver obedecer a Deus, é uma decisão que nós temos que tomar, até porque, se não o fizermos, realmente estaremos em desobediência, e o desafio está perdido certamente. E depois nós falamos sobre comece imediatamente. Foi a primeira mensagem numa quarta-feira. Nós falamos sobre a arte de dar o primeiro passo. E entendemos que começar imediatamente não é necessariamente executar uma tarefa, é colocar em prática um projeto, mas começar imediatamente a entender que Deus, Ele não abre mão de dirigir os nossos passos, de que Ele, quando nós admitimos sermos servos do Senhor, Ele não abre mão. Então o primeiro passo está em pensar o que é que Deus quer que a gente faça, para depois tomar a decisão de fazê-lo debaixo de uma orientação do Senhor. Ele não abre mão. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem traça o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então isso é muito importante. Depois nós enfatizamos a questão da importância do desenvolvimento pessoal. E eu deixei bem claro para os irmãos que no desenvolvimento pessoal é essencial que a gente entenda que para capacitar-nos, a intenção é que sejamos capacitados a ajudar outras pessoas. Longe de mim, longe de você pensar em si próprio, em apenas na gente. Eu enfatizei muito sobre essa questão. Não pensem apenas em si mesmo, mas pense em si mesmo. Quando eu fui dar uma palestra inicial nos casais fortes, a primeira turma de quinta-feira eu consegui dar a palestra, e na de sábado, né? Foi domingo. Domingo eu não consegui ministrar uma palestra porque eu estava ministrando na escola de levitas. E eu deixei bem claro, se você quer uma família forte, o primeiro investimento tem que ser em si mesmo. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Invista na sua esposa, no seu esposo. O casal, antes dos filhos,
tem que investir neles mesmos, porque nós precisamos estar bem, precisamos ter para abençoar os nossos filhos. Eu não posso ajudar os meus filhos em detrimento das minhas necessidades, porque eu preciso estar bem para abençoar outras pessoas. Eu preciso investir na minha família, para que a minha família esteja com saúde e eu consiga contribuir para com a sociedade. Então, quando eu parto para o desenvolvimento pessoal, eu estou pensando na capacitação e na intenção de ajudar outras pessoas de forma mais eficaz. Não existe aqui nenhum tipo de egoísmo. O verbo que nós vamos usar hoje é o verbo persistir. E nós vamos falar sobre no caminho da excelência, mantenha-se focado. É uma questão de que muitos acabam sendo traídos por si mesmos quando perde o foco. Muitas coisas estão passando pelas nossas mentes, queridos. Hoje nós não temos mais falta de informação. O que mais aparece para a gente, ou está à nossa disposição depois do advento da internet, desde quando os militares, lá nos idos de 1960, 1970, inventaram a ARPANET, que depois veio a surgir. Para quem não sabe, nós militares foi quem fundamos a internet. Então, já puxei minha sardinha aqui. Então, desde aqueles idos lá, a internet vem crescendo. No Brasil, como nós, infelizmente, a coisa se atrasa, a partir de 1991, as grandes empresas tiveram o controle da internet até chegar a todos nós. E hoje, nós temos acesso à internet, ao YouTube, Instagram, informação é que não falta, e às vezes até um excesso de informação, e nós não sabemos o que fazer. Todo mundo fala que tem uma boa notícia em uma área, todo mundo fala que é melhor investir em tal lugar. Nós somos seduzidos com um excesso de informação, mas manter o foco, dispensar coisas boas que não servem para a gente é muito desafiador. Eu estou falando e repito, dispensar coisas boas que não servem para a gente. Dou aqui um exemplo, não vou dizer o nome dele. Eu estive hoje conversando com até a pastora Marta e também alguns pastores hoje, agora pela manhã, e falava sobre um homem de Deus, que eu reputo como homem de Deus realmente. Eu ainda era adolescente, jovem, eu não era casado ainda, quando eu estava num movimento extraordinário de um evento que 3 grandes pastores fazia aqui em Queimados. O primeiro pastor, pastor Narciso. Segundo pastor, Mário Lopes. E o terceiro pastor, Oséias Moreira. E o Carlinhos também, o seu pai, estava sempre envolvido lá naquela... Era o moço lá deles, lá, bem novo ainda, eu também era bem novo. Esse evento é extraordinário. Quando entrou um cantor, de nome da época, Abençoado. E o pastor Narciso disse assim, Deus manda lhe dar um recado. Se você não ganhar nesta eleição, não se meta mais nisso, porque a prova de Deus não tem uma chamada com você nesta área. Política é algo bom, Deus tem que colocar pessoas boas lá, homem de Deus tem que entrar na política, mas no caso dele, Deus estava sinalizando, eu não tenho isto contigo. Me lembro bem, e eu guardei esta palavra. Passou-se um pouco mais de tempo, eu entrei na Marinha, e com alguns amigos, ainda era soldado, eu fui no evento lá na quadra do Estácio de Sá, da escola de samba. Teve um evento lá evangélico. Pensa num evento frio, estranho, esquisito. Parecia que estava tudo morto. E esse referido cantor chegou. Como eu conhecia muito bem, ele começou, pegou no microfone, ministrou a palavra. Deus renovou, foi um movimento extraordinário. E naquele momento eu percebi, agora eu entendi por que Deus usou o pastor Narciso e não queria o cantor, pastor na política, porque esta é a chamada dele. Para mim isso ficou muito claro. Os anos se passaram. Até hoje, ele está tentando ser vereador.
Você imagina onde ele está. Mesmo quando você tenta fazer algo bom que não está no centro da vontade de Deus. Então, quem é que consegue permanecer focado? Quem sabe o lugar onde Deus colocou para que ele estivesse? Quem sabe que ele está trilhando um caminho que Deus pré-determinou para ele, dirigiu os passos. Eu não estou dizendo ficar parado e deixar as coisas acontecerem. Eu estou dizendo olhar para Deus, orar ao Senhor, pedir direção. Senhor, é isto que tu queres para mim? Este é o desejo do seu coração? Tem certeza disso? Agora se mantenha focado. Teve certeza disso? Mantenha-se focado. Provérbios capítulo 4, leia aí. Versículo 25 diz assim: olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Olhe sempre para frente. Mantenha-se fixo no que está adiante de você. Aqui Salomão está dizendo, cuidado com o passado. Ele pode te ajudar lhe trazendo à memória coisas boas, mas ele também pode paralisar, porque algo aconteceu e você agora está com medo. Então, cuidado com o passado, olhe para frente. Tenha cuidado com o presente também, porque a preocupação excessiva atrapalha o presente. Agora, quando você olha para o futuro, quando você se concentra no futuro, quando você tem convicção de que você vai chegar, você percebe que no presente as coisas não estão acontecendo como você gostaria, mas você está no centro da vontade de Deus. Olha para frente, fixo para frente, para o futuro. Eu sei que o meu Redentor vive, Ele vai se levantar e as promessas que Ele me fez vai se cumprir. Olhe sempre para frente. Olhe para o futuro. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Eu tive a curiosidade, eu já preguei sobre isso uma vez, citei, como é formado o laser. O laser existe em várias formas, mas eu coloquei uma forma mais simples aqui. Assim como a luz do laser é canalizada e concentrada para alcançar seu objetivo com precisão e eficiência, o laser, ele é forte, mas dentro de uma linguagem nossa, é uma luz concentrada, extremamente concentrada, luz. Isso que eu estou vendo aqui, ó, e não está me machucando, imagine, um raio que pode parecer e bater aqui, está tranquilo, mas em alta concentração corta o ferro. Assim como isso acontece com o laser, nós também somos chamados a direcionar nossas energias e esforços na busca pela excelência. Pastor Ziel, o que é excelência? Queridos, excelência é quando você consegue executar algo com um nível de qualidade alta, com precisão, com habilidade, dando o seu melhor. Eu evito falar de mim mesmo, mas na aula de ontem, lá na escola de comunicação, básico e comunicação, eu poderia colocar aqui, mas não cabe, eu coloquei uma foto onde eu ministrava para alguns alunos, cerca de 30 alunos. Esses alunos, tudo fazendo aperfeiçoamento para comandante. Ou seja, a aula que eles estavam tendo, só seria possível, o curso que estavam fazendo era de aperfeiçoamento. Todos os alunos, capitão-tenentes. E eu, quase todo mundo sabe que eu sou da reserva suboficial. E na Marinha, suboficial, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão-tenente. Todos os meus alunos mais antigos que eu se preparando para ir comandante. Mas estavam sentados, atentos para me ouvir. Por quê?
Porque há 10 anos eu ministro aquela aula. Quando olharam para o quartel, quem é que vai ministrar para os capitães dessa aula? Vai ser o suboficial Ziel, porque ele se tornou um especialista. Eu não me sinto um especialista, mas à medida que você foca numa matéria, foca na disciplina, se dedica, não tem jeito, você vai se destacar. Uma vez um jovem de 18 anos chegou para o pastor John Maxwell, que eu considero um dos ícones na história no assunto liderança. Pastor John Maxwell, o que eu faço para me tornar um perito em liderança como o senhor? Você tem 18 anos? Estuda, pratica e pratica. 20 anos passa rapidinho. Aí quando você tiver 38 anos, será um perito em liderança. As pessoas vão dizer assim, rapidinho, 38 anos, novinho, já é um perito. Porque o tempo passou e ele se dedicou. O tempo passa, o tempo voa, e muitos de nós continuam numa boa. O tempo passa muito rápido, então quando você se dedica não tem jeito. É como laser, a luz concentrada. Então se concentre naquilo que Deus falou e não abra mão daquilo que Ele falou e faça o seu melhor e faça com excelência. Nossas vidas são moldadas pelas decisões que nós tomamos. Agora, no caminho da excelência, mantenha-se focado. Então, enquanto eu caminho, eu preciso, primeiro, manter o foco. Vou ser repetitivo, mas preciso manter o foco. No percurso em direção à excelência, manter o foco é essencial. O que diz? Nós acabamos de ler, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Agora Hebreus 12:2, fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus é o exemplo de foco, nada tirou o seu foco, a tentação no deserto não tirou o seu foco, os fariseus não tiraram o seu foco, os homens maus não tiraram o foco, a multidão não tirou o foco, ele estava sempre focado, e eu tenho que estar focado nele. Se ele está querendo cumprir algo extraordinário na minha vida, eu não vou perder o foco, vou olhar fixamente para Jesus. Eu me lembro bem, eu gosto de falar sobre isso, é o que vai acontecer, já aconteceu aqui na igreja várias vezes, e eu sinto que está chegando esse momento. Eu não sei se vocês já ouviram a história do bambu chinês. O bambu chinês, ele tem na sua raiz, uma solidez e um crescimento que quando você olha, passam-se anos. O bambu continua pequenininho, você olha assim para o bambu chinês, que é isso aí? Aí vai passar 1 ano, 2 anos, às vezes 5. Ninguém está vendo, mas a raiz dele está se solidificando, está crescendo, está se preparando para algo grande. Aí você passa assim, olha, não está crescendo nada. Em questão de semanas, ele cresce 30 metros. 30. Não foi um milagre. Não foi da noite para o dia. Não foi de repente. É porque, na verdade, teve toda a calma de primeiro fazer a estrutura. Se prepare, tenha estrutura para suportar o que Deus vai colocar na sua vida. Enquanto não acontece nada, finca as raízes, fecha a sua boca naquilo que é errado, abra para aquilo que é certo e faça a vontade de Deus. Finca as suas raízes. E você vai ver que de uma hora para outra, você vai crescer. Estava dando aula para os adolescentes, e eu pesquisei, até então, o delegado da Polícia Federal mais novo do Brasil. À época ele tinha 22 anos. Aí eu falei para os adolescentes, estava dando num colégio aqui, foi no Betel, dando uma palestra de liderança, falei, jovens, adolescentes, esse jovem aqui com 22 anos, ele é delegado da Polícia Federal. Ele está sendo delegado rápido ou não? Ele, claro, foi rápido. Falei, será?
Só porque ele é novo, quer dizer que foi rápido? Aí você vai ouvir, vai ler sobre a história dele. Ele começou a estudar com 10 anos de idade. Se preparou 12. Não foi rápido, foi cedo. A gente quer as coisas rápidas, mas na verdade nós deveríamos começar cedo. Ele levou 12 anos. E a coisa é tão... A pessoa perde o foco, irmãos. Eu preciso contar aqui novamente algo que todo mundo que me conhece, a minha família sabe que eu amo dar instrução. Se você estiver comigo num carro, se você me fizer uma pergunta, eu vou responder com a maior calma do mundo, porque eu amo instrução. E quando você não faz pergunta, eu provoco. Eu estava andando com um jovem que ia comigo para a Marina, à época, ele tinha, na época, 22 anos. Falei, o que você quer ser quando crescer, mais para frente? Por coincidência, ele disse, quero ser delegado da Polícia Federal. Segunda pergunta, o que é que você está fazendo agora, neste exato momento, com 22 anos, para ser delegado da Polícia Federal? Ele... Qual faculdade é necessário? Não sabia responder. Aí eu fui um pouco duro. Você não consegue me responder o que você está fazendo para ser. Eu vou te dizer o que você está fazendo para não ser. Primeiro, conheci a vida dele. Você está num relacionamento com uma garota que você não gosta dela. Ela não gosta de você, só vive brigando. E pior, com 22 anos de idade, tem 2 filhos com ela. Você vai ser delegado aonde? Se não mudar de atitude. Já se passaram 10 anos. Ele está exatamente como eu conversei com ele. Então a questão não é que as coisas têm que acontecer rápido. Temos que começar cedo. Fixe os olhos em Jesus, fixe os olhos no objetivo, saiba aonde você quer chegar, sabe aonde Deus te quer levar e ninguém vai te impedir de chegar lá. Enquanto eu caminho, preciso manter a concentração. Nada pode tirar o meu foco. Ao concentrar-se nossas energias nas metas e objetivos estabelecidos, podemos evitar distrações que possam nos afastar do caminho traçado. Vou falar um pouquinho sobre isso. Provérbio 4, 26, 27 diz assim: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Querido, olha que coisa séria. O nosso cérebro, ele é adicto em distrações. Eu poderia trocar essa palavra, mas ela é muito usada no meio dos palestrantes. O que significa adicto? É só para não colocar vício. Adicto quer dizer viciado. Então, o cérebro, ele é viciado em distração. Eu estou dizendo porque eu sofro disso. Se eu der mole, eu começo a ver alguns videozinhos engraçados lá no Instagram. Aí você passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa 6, passa 7, passa 8, passa 9, passa 10, passa 11, passa 12, passa 13, passa 14, passa 15, já está cheio já? Mas você passa 16, passa 17, passa 18, passa 19, passa 20, passa 21, passa 22, já está cansado, mas você passa 23, 24, 25, 26, 27, 28, pastor, para de contar, mas você passa 27, 28, 29, 30, 31 e fica, porque o cérebro gosta. Geralmente está cansado e se diverte. Aí você para, quer ver a coisa que eu não vejo? Porque eu sou fraco. Eu não vejo série, não vejo, porque eu sou fraco, eu não aguento. Acabou o primeiro capítulo,
capítulo, vem o segundo, eu quero ver o segundo, por que acabou logo agora? Eu vou na Netflix, quero ver esse filme aqui, quando eu percebo que é sério, sai de poder, e vou só para o filme. Ou então aprende a chegar, eu quero ver uma série, esse dia eu vou separar para 2h30, 3 horas ver série. Fez isso? 4 horas de oração. Eu vou maratonar. Não tem problema nenhum, está organizado. Vigília no outro dia. Então, a gente não percebe que o nosso cérebro é viciado em distração. Pastor, isso não me distrai. Você se distrai com outra coisa. Eu vou ali fora conversar com minha amiga. E fica 1 hora, 2 horas, hora de culto. Não consegue ficar 1h30 no culto, mas fica... A negação é a primeira defesa do viciado. Quem negou, pastor, eu não sou assim. A negação é a primeira defesa do viciado. Aí já botei viciado, do adicto. A distração acontece quando o cérebro está desconfortável com algo. Está cansado, é nessa hora. Eu estou falando que eu faço isso. Às vezes eu ligo para o pastor Davi Marinho e mando um negócio para ele, olha que coisa engraçada. Porque a gente quer distrair. Gente, nada de errado. Tem uns negócios engraçados. Eu estava vendo um poeta, um Paulinho Gogó, poeta. Eu falei assim, aí ele está falando de Deus. Aí me chamou a atenção, falando de Deus. Paulinho Gogó falando de Deus. Aí a vozinha dele, papai do céu, ninguém ganha, né? Aí eu falei, Jesus, o que está falando papai do céu? Não é possível, vai falar besteira com papai do céu. Papai do céu, ninguém engana. Eu perguntei para papai do céu, quanto é 1 milhão de reais para o senhor? Ele, 1 centavo. Quanto é 1 milhão de segundos para o senhor? 1 minuto. Papai do céu, me dá 1 milhão? Aí papai do céu, 1 minuto. Falei, poxa. Aí fiquei rindo igual um bobo. Falei, para que eu parei para isso? Aí eu paro, dou um grito, deixo para lá. Tanta coisa boa para a gente ver. Vou ficar vendo Paulinho Gogó? Mas a distração acontece quando o cérebro está desconfortável com algo. Temos a tendência a supervalorizar o que nos dá prazer. Vocês me permitam que eu faça uma reflexão, abrir um parênteses aqui na mensagem? Hedonismo. Um problema que perturba a humanidade ao longo do tempo. O mundo é perturbado pelo hedonismo. O que é isso, pastor Ziel? Hedon significa prazer. Cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo. Desde a antiguidade é assim. Desde promiscuidade, o que vale é o prazer. Dá prazer, está tudo certo. É o hedonismo. Só que alguém colocou um negócio, coloquei até entre aspas, o hedonismo cristão. É a busca pela satisfação dos próprios prazeres em detrimento da busca por Deus. Ou seja, é colocar a busca pela felicidade pessoal acima da busca por Deus. Isso é um desafio. Agora, vem comigo rapidamente. Olha quantos versículos que combatem o hedonismo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Vamos juntos. Eu falo a referência e falo o versículo. Mateus 6:33. E todas? Colossenses 3, de 1 a 2. Onde? Assentado, pensai, não. Vamos lá, Filipenses 3:8. Tudo por causa, meu Senhor, por amor, perdi, considero. Já está fraco, gente?
Lucas 9, 23. Marcos 8, 36. Perceberam o quanto nós temos que priorizar as coisas de Deus, o quanto isso nos é cobrado? Irmãos, os caminhos do Senhor são caminhos de delícia. Quando nós entendermos que quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiríssimo lugar, Ele vai cuidar das nossas. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus quer nos abençoar. Jeremias 29, 11 diz assim: eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para lhe dar o fim que vocês desejam. Então o que Deus mais quer é nos abençoar, mas Ele também não vai dar se nós não entendermos que a vontade dEle é muito melhor do que a nossa. E quando aceitamos a vontade dEle, nós somos abençoados, ficamos felizes, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então reconheça a vontade dEle em nome de Jesus. Vamos voltar para a mensagem. Enquanto eu caminho, preciso manter a disciplina. Disciplina, direcionar a atenção para o que realmente importa, permitindo um progresso consistente e um bom desempenho. Filipenses 4,8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu já vi gente falando uma coisa que eu não consigo conceber. Eu quero ficar sozinho aqui. Deixa eu ficar curtindo a minha fossa. Os jovens não usam mais isso não, né? Curtindo a fossa. Irmãos, fossa é lugar de quê? Eu só posso falar que cheira mal. Não fique curtindo fossa. Traga à memória o que vai te dar esperança. Uma palavra como esta, a palavra de Deus tem muitas e muitas e muitas promessas. Traga à memória, não é uma palavra positiva, eu vou receber, não, traz à memória, pense num Deus que pode tudo, um Deus que quer te ajudar, o Deus que te trouxe até aqui. Irmão, sabe o que tem me alimentado esses dias? Eu fiquei imaginando, passaram-se 22, vai para 23 anos, o que Deus fez aqui foi um milagre, saindo de dentro da minha casa, da sala como igreja, do meu quarto como kids, eu e Rita, trabalhando, começando uma primeira reunião com 8 pessoas, o que Deus fez, um anexo, tudo aconteceu aqui agora, milagre atrás de milagre, irmãos. Por que é que parou? Não parou. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui, Ele vai nos levar para frente, vai levar para cima. Eu não estou brincando quando eu digo eia! Desse jeito vão para baixo. Estejam preparados. Eia! Isso! Não tem para onde correr, gente. Eu não quero para mim. Eu quero para o reino. Eu não quero crescer para aparecer, porque não tem outro jeito que Deus trabalha senão Abraão. Eu vou engrandecer o teu nome. Em ti, muitas pessoas serão abençoadas. Esta palavra para Abraão, com as respectivas proporções, também é para você, porque Deus quer te abençoar para que outras vidas sejam abençoadas. Eu recebo algumas palavras, fico feliz até, mas sei que é Deus. Pastor, muito obrigado. Eu tenho sido abençoado pela sua vida. Eu sei que você recebe isso também. E eu ligo para outras pessoas, muito obrigado. Eu fui muito abençoado pela sua vida. E é assim que Deus quer para todos nós. Enquanto eu caminho, eu preciso manter a perseverança. Aliada à concentração, constitui uma receita valiosa para alcançar excelência em qualquer empreendimento. O que diz 1 Coríntios 9, 24? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Eu fiquei pensando nesse versículo, por que Paulo traz à tona? Nós estamos numa disputa, nós estamos numa corrida, não contra o outro, mas na vida daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós só vamos conseguir
se nós agirmos como os atletas agem. Eu já disse aqui, eu vou falar novamente, só para reforçar. O Jonathan, meu filho, foi jogador de alta performance. Durante um tempo, na Alemanha, eu vi o sacrifício dele para se manter em forma e ser um jogador do nível que tinha que jogar lá na Alemanha. Uma conversa simples com o pastor Lulinha. Enquanto o Jonathan estava aqui no Brasil, ele falou assim: Jonathan, você viu ou já viu alguma vez um carro de Fórmula 1 andando na Dutra? Eu falei: nunca vi. Por que você nunca viu? É proibido andar ali. Não, não é proibido não. Quem disse que carro de Fórmula 1 é proibido andar na Dutra? Só não é o lugar dele. Porque se ele for andar na Dutra, se lá é 100, tem que dar 100. Se lá é 110, tem que dar 110. Só que o carro de Fórmula 1, ele pode dar 400. Mas aonde ele estiver, na Dutra, tem que andar apenas 100, 110, 80, tem que obedecer. Mas quando ele vai para o habitat dele, que é pista de alta velocidade, ele dá o seu máximo, porque ali pode. Então, um jogador de alta performance não pode fazer a mesma coisa que todo mundo, trocando em miúdos. Não pode andar na Dutra, se o seu lugar é numa pista de alta velocidade. E nós insistimos em estar em lugares que, na verdade, o nosso potencial não pode acontecer. Então, em nome de Jesus, esteja no centro da vontade de Deus, na pista que Deus te colocou, com o empenho que Deus te deu, e você vai poder dar o seu potencial. Esta é a verdade. Essa analogia destaca a importância da determinação, da perseverança e do esforço contínuo na jornada da fé. Assim como os atletas se dedicam intensamente para alcançar a vitória, os cristãos são chamados a viver suas vidas de maneira diligente, focada, visando alcançar o objetivo final da fé. Nós não vamos voltar, nós não vamos retroceder, nós vamos avançar e vamos chegar até onde Deus quer que a gente chegue, porque nossas vidas são moldadas pelas decisões, e eu decido fazer a vontade de Deus. Quem decide, diga amém. Amém. Aleluia, empolguei. Diga amém. Amém mesmo.